Aí, gente boa de Deus, muito bom estarmos aqui novamente para a gente conversar um pouquinho. Certamente você tem percebido que a humanidade tem ganho cada vez mais possibilidades de uma vida melhor do ponto de vista do uso das tecnologias na área de saúde, especialmente na área química. Existem grandes invenções e que tem demonstrado essa capacidade que o ser humano tem de construir e de mudar tantas coisas. De fato, a humanidade, pelo acúmulo de conhecimento ao longo desses séculos, tem se tornado uma humanidade muito competente. Agora, essa competência ela muda de fato e pode revolucionar o mundo, mas ela não muda o coração das pessoas. Os exemplos são muitos, a gente pode falar de alguns deles. A gente pode falar, por exemplo, de Einstein. Einstein é o cientista e tornou-se o físico e talvez o cientista mais importante no último século no mundo. Ele revolucionou toda a tecnologia do mundo criando a teoria da relatividade. Mas Einstein era um homem na sua alma com algumas confusões, porque ele podia e revolucionou o mundo do ponto de vista da sua competência tecnológica e no uso da física, mas ele não pôde mudar o seu próprio coração. Outros exemplos a gente tem na história. Joana d'Arc, por exemplo, era uma pessoa capaz de comandar o exército nas guerras e venceu muitas guerras. Mas ela fazia isso, segundo ela mesma dizia, porque ela ouvia vozes dizendo o que ela deveria fazer. E chegou uma certa altura da vida dela que ela ouvia tantas vozes e tantas coisas que os próprios comandados dela começaram a duvidar dela. Ela podia comandar um exército e mudar a face da nação francesa, mas ela não pôde mudar seu próprio coração. Não existe uma ciência tão importante quanto a matemática. E todos nós assistimos o filme que trata da vida de John Nash, que era um grande matemático e fez revoluções nas teorias matemáticas. Hoje o mundo depende de matemática. As tecnologias dependem disso. Mas John Nash era um homem agitado, confuso na sua alma e não pôde mudar o seu coração. Assim são os seres humanos, são capazes de fazer grandes conquistas, mas não são capazes de mudar o próprio coração. Porque a maioria das pessoas, elas pensam que as mudanças têm que acontecer do lado de fora dela. A humanidade pensa assim. E de alguma maneira isso faz um certo sentido, mas isso não muda o coração. Cada vez mais, e à medida que aumenta a ciência, conforme a própria Bíblia ensina, a maldade humana continua existindo e o coração das pessoas continua da mesma forma. Grandes homens que revolucionaram o mundo continuaram do mesmo jeito, porque eles pensavam que podiam mudar de fora. Jesus, quando ele veio ao mundo, ele mostrou isso. Ele apontou para essa realidade, que as pessoas podiam fazer todas as coisas e serem capazes de fazer muitas coisas, mas elas não podiam mudar o seu próprio coração. Ele mesmo disse que é do coração do homem que procede os adultérios, os assassinatos, os homicídios, as maldades. E ele disse que foi por essa razão que ele deu a vida dele na cruz e morreu no Calvário, para que ele pudesse vir e morar dentro de nós. Ele disse certa vez assim: se vocês me obedecerem e me amarem, o Pai os amará. E eu e o Pai, disse Jesus, viremos e faremos morada em você. Quando Jesus disse isso, ele estava dizendo assim: eu quero vir para morar dentro de vocês, porque essa é a única possibilidade de haver uma mudança profunda na vida. Ainda que você seja educado na melhor universidade do mundo, ainda que você tenha uma família maravilhosa e você venha de uma boa família, ainda que você seja um religioso, frequentador de uma igreja, que sabe
todos os gestos litúrgicos de uma comunidade, de uma igreja cristã, ainda que você seja uma pessoa de uma moral e de uma integridade imensa, se Jesus não habitar o seu coração, você não mudará. É isso que ele estava dizendo. Eu quero te fazer um convite. É um convite para você ampliar espaços no seu coração para que Deus ganhe a sua alma, para que Ele ganhe as suas emoções, para que de fato haja uma mudança na sua vida, para que você se torne uma pessoa bondosa, uma pessoa que faz as coisas porque brota no seu coração em função da vida de Jesus que bate em você. Ele também disse que se nós bebêssemos da água da vida, que era o próprio Jesus, rios de água viva fluiriam do nosso interior que saltariam para a vida eterna. Ou seja, quando a gente tem Jesus e tem essa vida, a gente começa a viver de uma forma absolutamente nova e diferente. De tal forma que a vida de Jesus começa a vazar nas nossas palavras, começa a vazar nos nossos poros, começa a vazar no nosso olhar, começa a vazar nos nossos lábios. Nós vamos nos tornando uma pessoa cada vez mais parecida com Jesus. É isso aí. A gente se vê por aí. Um abraço.